do capítulo 12, vou deixar minha Bíblia aberta aqui, mas eu vou pegar o papel aqui que eu posso riscar, né, para não riscar mais a minha Bíblia do que ela já está riscada, né, e fica mais fácil para a gente fazer a compreensão. Eu vou fazer a leitura juntamente com os irmãos, vamos ler todo o capítulo 12, porque aí fica mais fácil para a gente pegar o contexto que ele está trazendo, está dizendo. São 17 versículos. Eu vou ler eu peço que os irmãos, as irmãs, todos ajudem, né, na leitura, porque aí não fica cansativo para ninguém e todos nós possamos juntos estarmos aprendendo. A nossa pergunta, né, do tema desse estudo é: quem que é a mulher de Apocalipse 12? De quem que é essa mulher que ela se refere? Quando a palavra de Deus ela se refere a uma mulher, essa mulher ela está referindo realmente a uma mulher. A palavra mulher ela só está ligada à mulher, ou ela pode ter outro significado, né, dentro da palavra de Deus, visto que os irmãos já estudaram também, já falamos sobre Apocalipse 17, lá tem uma prostituta, e nós vimos que aquela prostituta não é uma mulher de fato, né, mas é outra coisa. Mas é aqui, o que é essa mulher? É o que nós vamos estar tratando à luz de tudo que nós já estudamos, lembrando os irmãos, né, irmãos? Toda a Bíblia, ela tem conexão, ela está ligada, né? E a Bíblia, ela precisa ser explicada pela própria Bíblia. E por isso que nós temos feito essa série de estudo com os irmãos. Quando nós falamos a respeito do dia da criação, nós mostramos para os irmãos, né, no Isaías, dizendo que Deus, ele revela o fim desde o começo. E a gente foi pegando desde Gênesis o que acontece. Quando diz para os irmãos, quando a gente vai ver, leu aqui a respeito das pragas que são derramadas sobre a terra, nós encontramos muita semelhança com o que acontece lá no Egito, com as pragas que foram derramadas no Egito. Então, aquelas pragas, aquelas coisas que já aconteceram na história do povo de Israel, ela tem a ver com figuras, né, para nós aqui no livro de Apocalipse, em todo o Novo Testamento, e é isso que nós vamos estar procurando tratar com os irmãos e mostrar para os irmãos aqui, da mesma forma, né? Tem muitas figuras aqui. Já mencionamos um pouquinho sobre esse dragão quando nós falamos a respeito das bestas do capítulo 13, né, porque o dragão, que os irmãos vão perceber aqui, a besta ela tem as mesmas características do dragão, né, que foi falada das 7 cabeças, os 10 chifres que tem aqui no dragão. Quem é o dragão? A própria Bíblia já explica, então não tem dificuldade de nós entendermos quem que é o dragão, porque está muito claro. Mas outras coisas talvez não esteja muito claro e pode gerar alguma dúvida. Eu sei que ainda que a maioria não tenha essa visão de que é Maria, mas tem alguns que acreditam. Então a gente vai pegar, inclusive, os textos que apontam para isso também, tá bom? Vamos ler então os 17 versículos, não precisa ter pressa, vamos ler com calma, que é importante a gente ver os detalhes. Eu não vou parar agora para fazer nenhum adendo a nenhum desses textos, porque a gente vai procurando fazer a comparação entre cada uma dessas figuras e mostrando para os irmãos. Mas, fazendo a leitura, eu vou ler o primeiro. Os irmãos podem ler, irmãos e irmãs, para que a gente leia juntos e aprendamos a palavra do Senhor Jesus. A palavra de Deus diz assim: e viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-se sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que dando ela à luz, se tragasse o filho. E deu à luz um filho, um varão, que há de reger todas as nações, com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentado durante 1260 dias. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e os seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Foi precipitado pelo dragão, uma serpente chamada o diabo, Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra
nascer do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Aos céus, e vós que lhes ajudais, ai dos que habitam a terra e o mar, e o diabo, sendo a vós, que tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Quando o dragão viu que fora foi lançado na terra, perseguiu a mulher que dera a luz para ela. Foram dadas à mulher duas asas de águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentado por reino, e tem proximidade do reino, fora da vista da serpente. E a serpente lançou da sua boca atrás da mulher água como um rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar. E a terra ajudou a mulher, e a terra deu sua boca, e tragou, e o dragão lançara na sua boca. E o dragão irou-se contra a mulher, e fez fazer guerra ao resto da sua semente, e os que guardam os mandamentos de Deus, e têm o testemunho de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, o texto é esse, de Apocalipse 12. A gente fazendo uma leitura, nós percebemos aqui que existe uma mulher, que ele trata, viu um grande sinal no céu, né? Foi vista ali uma mulher vestida de sol, tendo debaixo dos seus pés a lua, uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Essa mulher estava com dor, estava grávida e já com dores, né, de parto, estava com ânsia para dar à luz. Nesse contexto, viu-se outro sinal, um grande dragão, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, sobre a cabeça 7 diademas. Aqui nós mencionamos para os irmãos, né, essas 7 cabeças, 10 chifres, está desde do que está declarado lá no profeta Daniel, quando ele vê no capítulo 7, tem aqueles 4 animais, é a mesma figura que aparece aqui, é a mesma que está no capítulo 13, então a gente não vai entrar hoje falando muito a esse respeito, que os irmãos já sabem, né? E diz assim que o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, né, para que, dando ela luz ao filho, ele tragasse o seu filho. Então essa é a ideia, né, de que o diabo, assim que nascesse a criança, ele pegasse aquela criança. E ele dá uma dica de quem que é essa criança, né? Diz que assim, ele deu à luz um filho, é um varão que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Bom, se a gente perguntar para os irmãos aqui, quem que é o filho dessa mulher? Jesus, o varão que há de reger as nações é Jesus. Então a gente não tem dúvida nenhuma contra o filho da mulher. Bom, se a gente não tem dúvida nenhuma em relação ao filho dessa mulher, mas e quem que é essa mulher então? E é onde as pessoas acreditam que é Maria, porque algumas coisas batem, né? Vamos quer ver a respeito lá de Maria? Vamos dar uma olhadinha a respeito de Maria, depois vai voltar para o texto aqui, ainda pelo menos umas 2 vezes, mas só a gente dá uma olhadinha lá no livro de Mateus. A gente vai ver no capítulo 2, a gente, evidentemente que não vai ler todo o contexto do nascimento de Jesus, mas a gente vai perceber Mateus capítulo 2, a gente vai ler do 12 até o 21, pegando aqui algumas informações para os irmãos ver que até bate algumas informações aqui com esse texto, né? Fazendo uma leitura do contexto do que estava acontecendo, os irmãos lembrando a respeito de Maria, que José, com Maria, ele sai da sua terra, ele vai até Belém, para que pudesse fazer o alistamento. César Augusto havia decretado que todas as pessoas para descer para sua cidade, fazer o alistamento, e eles desceram, chegaram ali, não havia lugar para eles, para que pudessem estar hospedados, foram parar a um lugar de animais, estábulos, e Jesus nasceu por ali. Depois, dentro desse mesmo contexto, é dito que há um sinal no céu, que os magos, né, e ali nós já falamos para os irmãos que os magos não é que fazem magia, mas eram aqueles que estudavam os tempos, que estudavam as estações. Eles viram o sinal, paz na terra, os homens de boa vontade, e eles vêm para que pudesse adorar o menino. E aí eles vêm até o palácio, vêm falar com Herodes, e Herodes fala: olha, não é aqui. E eles vão procurar o menino, e diz assim: quando vocês encontrarem o menino, vocês voltem para cá, me diga onde foi que vocês encontraram, para que eu possa fazer adoração também.
evidentemente que a ideia de Herodes não era adoração, né? E dentro desse contexto é que nós estamos pegando esse texto para ler aqui, para os irmãos verem algumas figuras. No livro de Mateus, no capítulo 2, no versículo 12, né? Nós vamos fazer uma leitura de alguns versículos para ver o que acontece dentro desse contexto que nós estamos colocando para os irmãos, né? Ele estava lá no capítulo, vamos ler Mateus 2, 12, que diz assim: e sendo por divina revelação avisados em sonhos, para que não voltasse para junto de Herodes, partiram para sua terra por outro caminho, os magos. E tendo ele se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, dizendo: levanta-te e toma o menino e a sua mãe e foge para o Egito, e demora-te lá, até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. E levantou-se ele, tomou o menino e sua mãe de noite e foi para o Egito. E esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: do Egito chamei o meu filho. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém e em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, segundo o tempo em que diligentemente inquiriram os magos. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz: em Ramá se ouviu uma voz, lamentação de choro e grande pranto. Era Raquel chorando os seus filhos e não querendo ser consolada, porque já não existiram. Morto, porém, Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu num sonho a José no Egito, dizendo: levanta-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos que procuram a morte do menino. Então se levantou e tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. Bom, pegamos essa porção aqui para mostrar para os irmãos algumas coisas, né? O que acontece? Quando José, né, quando os magos vão ver o menino e Deus diz para eles que não era para retornar pelo mesmo caminho, não era para falar para Herodes aonde estava o menino, ele vai por outro lado e Deus fala com José, diz assim: olha, foge lá para o Egito, fica lá por um período, porque Herodes vai tentar matar o menino. E aqui nos diz que quando Herodes percebeu que ele havia sido iludido, que os magos haviam enganado ele, que não voltou para dizer onde era, ele mandou matar os meninos de 2 anos para baixo. E aí foi a primeira pergunta que a gente faz: por que de 2 anos para baixo? Porque veja que a gente fazendo a leitura do texto dá a impressão que Jesus havia acabado de nascer, os magos já visitam, mas não foi isso que aconteceu. Havia passado, então Herodes inquiriu eles e já havia passado um período de aproximadamente 2 anos. Então, como Herodes não sabia exatamente a idade que Jesus tinha, quanto tempo fazia que Jesus havia nascido, mandou matar as crianças de 2 anos para baixo. E aí, mas nesse período, José, Maria, Jesus já não estava mais em Belém, já estava fugido, já tinha ido para o Egito e ficou por lá e permaneceu até a morte de Herodes, né? Os estudiosos dizem que Herodes morreu por volta do ano 4 a.C., né? Na era cristã, na verdade, não do nascimento. E aí depois Jesus, o anjo aparece para ele e diz: não, pode voltar agora que Herodes já está morto, não tem mais perigo. Então, gente, por que as pessoas pensam, algumas pessoas pensam que se fala de Maria? Porque, veja, uma mulher que estava grávida, essa mulher, a criança que nasceu, era Cristo, né? Maria é mãe de Cristo? Sim, mãe de Cristo. Fala que quando a mulher estava ali, que ela deu à luz a um filho, o que acontece? O diabo, ele faz de tudo, né? Que ele diz assim, que ele parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, tragasse o seu filho, esse filho que há de reger todas as nações. E aqui nós percebemos o seguinte: olha, essa mulher nasceu, dela nasceu o seu filho, e o diabo tenta matar o seu filho, usa de Herodes, e Herodes aqui uma figura do próprio diabo, tentando matar Cristo, tentando matar o menino. E aqui ele fala que essa mulher é levada para o deserto e passa ali por um período de 1260 dias, fora da vista da serpente. Então, olha, está vendo? Maria estava no Egito, fora, escondido ali de Herodes, e Herodes não pôde matar, e por isso
as pessoas atribuem a Maria. E até aqui faz sentido, não faz? Faz. Da onde que não começa a fazer sentido mais? Porque se até aqui faz sentido, então ok, poderia ser Maria e está tudo resolvido, o problema, não é isso? Mas aqui eu faço uma pergunta para os irmãos. Essa mulher que ele menciona, ela está vestida de sol, tem a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas. A que remete Maria isso? Nada. Aqui nos tem outra informação que diz assim, que ela fugiu para o deserto para que fosse alimentada por 1260 dias. O que é 1260 dias? 3 anos e meio, 42 meses, tempos e metade de tempo. O que isso tem a ver com Maria? Nada, né? O tempo que ela ficou no Egito não é 3 anos e meio, aqui não faz muito sentido isso aqui. Quando nós quando lemos a palavra de Deus, que como ela fugiu para o deserto, houve batalha no céu, o diabo foi lançado na terra, e tem aqui uma guerra aqui toda, né? E aqui diz assim que o diabo desceu até vós com grande ira, sabendo que tem pouco tempo. Se nós pensarmos de Maria para cá, os irmãos acham que tem pouco tempo de Maria para cá? Não, já tem 2000 anos e alguma coisa, mais de 2000 anos. Não tem nada a ver com pouco tempo aqui. Aqui nós olhando ainda que foi dado a água, asas para a mulher, para que ela fosse levada para o deserto, então é a mesma figura lá de cima, né? Mas aqui, também no versículo 17, diz que o dragão irou-se contra a mulher, se for Maria, então irou contra Maria e for fazer guerra ao restante da semente. O diabo, ou Herodes, fez guerra ao restante da semente de Maria? Não. Então não é Maria, embora, né, a gente pegar parte do texto até parece que é, mas ele não faz muito sentido por esse motivo. Mas os irmãos já também não estavam achando que era Maria, né? Então não tem nenhum problema em relação a esse aqui, porque ninguém estava pensando que era Maria mesmo, né? Então veja, irmãos, que não se encaixa com Maria. Bom, se não é Maria, será que seria então Israel? Pode ser, né? Faz algum sentido, né? Porque quando ele fala de uma mulher vestida de sol, pisando a lua e tendo 12 estrelas, a coroa de 12 estrelas, nós percebemos que na formação da nação de Israel, lá atrás ainda, né? Nós percebemos que existe essa figura. Quando? Lá em José, os irmãos lembram que José teve um sonho? Eu peguei o texto aqui de José, vamos dar uma olhadinha lá, no livro de Gênesis, no capítulo 37, versículos 9 e 10. Poderia pegar mais, mas eu peguei só essa parte aqui, porque eu acho que dá para a gente ter uma noção do que teve, né? Lembrando os irmãos que José, ele teve não só esse sonho, ele teve outro sonho também, mas esse sonho em específico aqui, que é importante para a gente verificar um pouquinho, né? No livro de Gênesis, capítulo 37, versículos 9 e 10. Eu pedi que alguém leia para mim, por favor. Os irmãos não cansam, né, de ficar parado e me ajuda na leitura aí. Ainda outro sonho, eis que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. Portanto, vosso pai e seus irmãos repreendeu o seu pai. E disse: que sonho é esse? Que sonhaste? Porventura diremos, eu e tua mãe, teus irmãos, inclinar-nos perante ti? Olha, Amém. Isso. Veja que está falando aqui o pai de José. Quem que é o pai de José? Quem? Não ouvi. Jacó. E Jacó é o Israel, que recebeu o nome de Israel, né, quando ele lutou com o anjo no Val do Jaboque, né, quando lutou com Deus ali da verdade, ele teve seu nome mudado. E aqui, irmãos, o sonho que ele teve, José teve esse sonho aqui, nós percebemos que fala, olha, o sol, a lua, as estrelas, e ele próprio, né, Jacó ou Israel, diz assim: porventura viremos eu, tua mãe e teus filhos inclinarmos perante ti em terra. Ou seja, José como o sol, a mãe como a lua, né? Ou melhor, como a lua e os
os 12 filhos como estrelas. Então estava representando ali a família dele, que futuramente, né, vem a ser a nação de Israel, embora ali era só uma família ainda, e futuramente veio ser uma nação. E a palavra, né, mulher, a gente sabe que emprega-se também para uma nação, né? Como que a gente sabe? Vamos dar uma olhadinha em alguns textos. A gente poderia ler muitos textos, irmãos, mas só para mostrar para os irmãos que o texto mulher, ele pode ser aplicado, né, a uma nação. Eu peguei o livro de Oséias, que é um livro bastante interessante nesse aspecto. A gente poderia ler vários textos. Eu peguei aqui Oséias, o capítulo 1, versículos 1 e 2, e depois eu vou para o capítulo 3 de Oséias mesmo, só para os irmãos verem que Jesus está Deus ali chamando Oséias, dentro do contexto. Os irmãos que conhecem o livro de Oséias, sabe que Deus manda que ele vai, se case com uma prostituta, e ele vai falando exatamente qual que era o motivo, qual que era o sentido dele casar com uma prostituta e futuramente com uma outra, né? E mostrando, fazendo uma relação comparativa do que estava acontecendo na época, né? Então, vamos lá no livro de Oséias, no capítulo 1, versículos 1 e 2. A palavra do Senhor que foi dirigida a Oséias, filho de Bere, nos dias de Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, rei de Judá, nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. O princípio da palavra do Senhor por Oséias diz: pois o Senhor a Oséias: vai, toma uma mulher de prostituições e filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando do Senhor. Depois ele continua e fala dos filhos que houve e tudo mais. Mas veja que o que Deus está mostrando. Fala Oséias, né? Você vai, pega uma mulher prostituta, porque a terra prostituiu contra mim. Como é que a terra prostituiu contra Deus? Desobedeceu através de adoração a ídolos. E esses ídolos, a Bíblia trata como uma prostituição, uma adoração a outro Deus. Ele vai tratando dessa forma. Ainda no capítulo 3, né, a gente não vai ler todo o livro de Oséias, mas só para os irmãos ver, que aqui eu disse para os irmãos, poderia pegar muitos outros textos, né, mas para a gente entender aqui algumas coisas. Capítulo 3 de Oséias, a gente vai ler do capítulo 3, do verso 1 até o 5, a gente vai ver que os irmãos, ele está falando de uma mulher, ele vai falar dos filhos de Israel, aqui nesse texto. O Senhor me disse: vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo, contudo adúltera. Como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem os bolos de uvas. E a comprei para mim por 15 peças de prata, um homer de cevada e meio homer de cevada. E disse: tu ficarás comigo muitos dias, não te prostituirás, nem serás de outro homem. Assim quero eu ser também para ti. Porque os filhos de Israel ficarão por muitos dias sem rei, e sem príncipe, e sem sacrifício, e sem estátua, e sem éfode ou terafins. Depois tornarão os filhos de Israel e buscarão o Senhor teu Deus, e Davi seu rei, e temerão o Senhor e a bondade no fim dos dias. Então, irmãos, perceba que ele está mandando ele de novo, uma mulher adúltera, e comparando a nação de Israel, que havia adulterado após os deuses, após ídolos, e ele vai dizendo: olha, essa mulher aqui que ele está tratando, né, é uma figura da nação de Israel, o povo de Israel. Então, mulher pode ser comparado como uma nação de Israel? Pode, né? Ainda peguei mais um aqui, para os irmãos verem que interessante, no livro de Miqueias, capítulo 5, versos 2 e 3. Volto a falar para os irmãos, eu poderia pegar muitos outros textos, mas só para mostrar para os irmãos que a mulher, ela pode simbolizar, e aqui nesses textos que nós pegamos, estão relacionados com a nação de Israel. Miqueias, difícil de achar, né? Pouquinho aí.
chegará até o tempo em que o que está de parto tiver dado à luz, então o resto dos seus irmãos voltará com os filhos de Israel. Por que eu leio esse texto, irmãos? Mesma coisa, olha, veja que está falando de Belém, está falando de Judá, está falando da nação de Israel e está dizendo assim, até o tempo que estiver de parto. Uma nação pode estar de parto? Veja que a figura que Deus faz aqui de uma nação estando para dar à luz aos filhos, assim, o resto dos teus irmãos voltará com os filhos de Israel. Então esses textos estou pegando para os irmãos, só para a gente dar uma olhada seguinte, olha, mulher pode ser uma nação, e em específico a nação de Israel, nesses textos que nós estamos lendo, nós estamos falando, e aqui nós pegamos e comparando com a nação de Israel. Encaixa a nação de Israel no capítulo 12 de Apocalipse? Vamos ver? Olha, e viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Encaixa com a nação de Israel essa descrição de uma mulher com sol, luas e estrelas? Nós lemos lá, na geração do início, encaixa. A nação de Israel, dá certo até aqui. Estava com dores de parto e gritava com ânsia de dar à luz. E viu outro sinal no céu, aqui é o dragão, né, que não vai mudar a figura, continua do mesmo jeito, que esse dragão parou-se diante da mulher que havia de dar à luz para que tragasse o seu filho. Bom, se essa mulher é a nação de Israel, e nós entendermos que é a nação de Israel, e Jesus, ele veio de Israel, veio, né? Jesus era judeu, de Judá, Jesus veio de Israel, veio, né? Então a mulher poderia, até aqui sim, poderia, não tem nenhum problema, né? Dá para a gente ver, olha, essa mulher pode, então poderia ser a nação de Israel. O menino foi levado para Deus, ok, né? Fugiu para o deserto, onde tinha um lugar preparado por Deus para que ali fosse sustentada por 1260 dias. Irmãos, aqui eu quero fazer um paralelo, porque a nação de Israel não fugiu para lugar nenhum ainda. É lógico que a nação de Israel foi dispersa, não por 1260 dias, mas desde o ano 70 até o ano de 1948 ela foi dispersa, dá muito mais de 1260 dias aqui. Mas eu quero voltar para os irmãos, assim, o contexto de Apocalipse, né? Inclusive nós lemos na semana passada. Qual que é o contexto do livro de Apocalipse? O livro de Apocalipse, ele foi escrito no ano 96, nós falamos para os irmãos, então ele está relacionado com eventos futuros. Nós vemos aqui que o texto foi dito, né, no capítulo 1, nós já lemos na semana passada, que o que ele foi, o propósito era para revelar a João as coisas em que breve deveria acontecer, mostrando para os irmãos que, além das coisas que deveria acontecer, né, o texto que ele menciona das coisas que eram, das coisas que são, né, e que depois dessas devem acontecer, João, ele é levado em espírito para onde? Para o dia do Senhor. O que é o dia do Senhor? O dia do arrebatamento, isso que é tratado como o dia do Senhor. Então Deus, né, leva João até o tempo do fim, até o dia do arrebatamento, e começa mostrando para João as coisas que brevemente deveriam acontecer. Bom, dentro desse contexto, nós sabemos que era uma mensagem para o tempo do fim. Por que nós sabemos que é uma mensagem para o tempo do fim? Que está falando aqui de um período de 1260 dias, né? Está falando que a mulher vai ser levada para o deserto, né, que Deus havia preparado, para que fosse alimentada por 1260 dias. 1260 dias são 3 anos e meio, dentro do contexto que nós já pegamos de Apocalipse no capítulo 9, falando a respeito das 70 semanas de Daniel. As 69 semanas se cumpriram, nós estamos no intervalo entre as 69 e as 70 que não iniciou. Na semana passada nós ainda falamos para os irmãos quando que inicia a 70 semana, com a abertura do primeiro selo, né? Com a abertura do primeiro selo inicia-se as 70 semanas, e haverá um período de 3 anos e meio, aonde a mulher vai ser sustentada por Deus, né? Nós mostramos para os irmãos, essa semana é dividida em 2 partes, porque no meio da semana, o chifre pequeno, ele vai fazer, o príncipe do povo, né, que há de vir, ele vai fazer cessar o sacrifício contínuo, no meio da semana. Então, são 7 anos, e no meio da semana ele faz cessar o sacrifício contínuo, nos 3 anos e meio. Olha, encaixa 3 anos e meio aqui,
Encaixa, 1260 dias. É para o tempo do fim. É chegada a salvação, a força de nosso Rei, o poder. Eles o venceram pelo sangue do Cristo e da palavra do seu testemunho e não amaram a sua vida até a morte. Isso é interessante porque está mencionando de algumas pessoas que vencem pelo poder do testemunho. Então nós estamos relacionados, pessoas que dão testemunho são o quê? Testemunhas, né? Tem duas testemunhas ali, então essas pessoas dão testemunho também e não amam a sua vida até a morte. O diabo desceu até vós com grande ira, sabendo que tem pouco tempo. Encaixa para o período do fim pouco tempo? Sim, 3 anos e meio, pouco tempo, né? Que ele está vindo. E quando o dragão viu que foram lançados da terra, perseguiu a mulher que dera à luz a um varão, e foram dadas 2 asas à mulher com de águia, para que voltasse para o deserto. Aqui também eu disse para os irmãos que é interessante, porque a figura que quando a nação de Israel sai do Egito, ela é levada para onde? Para o deserto, e é sustentada por Deus por 40 anos, não são 3 anos e meio, mas é no deserto, né? Então é levada por Deus, sustentada por Deus, aqueles assim, por tempos, por tempo, tempos e metade de um tempo. O que é tempo, tempos e metade de um tempo? Um tempo, mais tempos e metade de um tempo, 3 anos e meio, que confere com a mesma informação de cima, que ele foi levado para fora da serpente, e a serpente lançou na sua boca atrás da mulher água, como água do rio, para que a corrente fez arrebatar. A terra ajudou a mulher, a terra abriu a sua boca e tragou o rio, o dragão lançara fora da sua boca. Versículo 17. E o dragão virou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente, dependendo da tradução, pode estar remanescente da semente dos irmãos, né? Quem são remanescentes? Os que guardam os mandamentos de Cristo e têm o testemunho de Jesus Cristo. Muito bom. Esse texto encaixa-se com a nação de Israel? Encaixa. Encaixa. Então, é a nação de Israel, mas, diante de todo o contexto que nós teremos o seguinte, olha, então tá, se a mulher é a nação de Israel, e ela é levada por Deus, quem que é o remanescente de Israel? O remanescente de Israel, 144 mil, é o que as pessoas dizem. Nós já estudamos sobre os 144 mil, quem são os 144 mil? Os 144 mil de Israel? Não. Nós falamos que essas pessoas dão testemunho, são ligados às 2 testemunhas. As 2 testemunhas são só de Israel? Não. Então fica meio confuso, por quê? Se a nação de Israel for levada para o deserto e o restante dela é perseguido, aonde está a igreja aqui nesse contexto? Não tem igreja, só tem a nação de Israel. E nós vamos pegar uns outros textos aqui para os irmãos verem. Alguém pode dizer assim, não, mas essa mulher tem que ser Israel, porque se a gente falar que é a igreja, foi a igreja que gerou Cristo ou foi Cristo que gerou a igreja? Que gerou a igreja, a princípio. Mas quem que é a noiva do Cordeiro no tempo do fim? É só a nação de Israel? Olha aqui, eu peguei alguns textos aqui, irmãos, que é bastante interessante, né? Eu não sei se está na ordem aqui, mas a gente vai falar um pouquinho sobre a igreja. Olha que coisa legal isso aqui, ó. Isaías 66, versículo 7 e 8. Esse texto fala de Israel ou fala da igreja? Olha, está falando de alguém que estava de luz de parto para dar a luz a filhos, né?
Quem já viu tal coisa? Quem já viu coisa semelhante? Poderia fazer uma terra em um só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Quando é que nasce uma nação de uma só vez? Cristo faz nascer de uma só vez quem? Israel? Não, mas a nação de Israel não foi feita de uma só vez. Foi pegando a família, ela foi vindo, crescendo, teve lá no Egito, ficou lá no Egito, passou-se muito ano. A igreja era formada de uma só vez. Então perceba que ele está falando aqui, e todas as vezes que nós vemos aqui falando no Novo Testamento a respeito, nós vamos perceber em Hebreus, né, e acho que Romanos, Efésios, que ele fala a respeito do Monte Sinai e do Monte Sião. A gente vai perceber que toda vez que fala do Monte Sião, está referindo a quem? A nova aliança, a igreja. A gente vai ler outros textos, tá, irmãos? Fica tranquilo. E Sinai, a escrava, a velha aliança. Então a gente percebe, olha, será Cristo ou seria Israel aqui? Quando nós vemos sol, lua e estrelas, os irmãos lembram que nós falamos sobre os 7 dias da criação? O que aconteceu no quarto dia? O que é feito no quarto dia? Sol, luas, estrelas, os luminares. E o que ele aponta o quarto dia? O que aponta a lua? A velha aliança. O que aponta o sol? Cristo, o sol da justiça. Aponta a nova aliança. E as estrelas aqui, nós vamos pegar, eu peguei alguns textos para a gente ver, que assim, lembra que a promessa feita para Abraão foi de dois povos, uma descendência como a areia e a outra como as estrelas do céu. Então vendo assim, olha, a lua sob os seus pés, a velha aliança que já ficou no passado, vestida de sol, Cristo é o sol da justiça. A igreja está vestida de Cristo? Sim, nós estamos vestidos de Cristo. A coroa de 12 estrelas, né, que ela tanto representa ali a descendência celeste, como os 12 apóstolos, né, mas a gente vê na sombra também dos 12 patriarcas. A gente vai ler os textos aqui, irmãos, fica tranquilo, só para a gente ver aqui. E eu li um texto aqui, ele está fora desse contexto, está mais para frente, mas eu quero só ler com os irmãos. Olha que interessante. Lê para mim alguém, que eu só anotei, mas não peguei o texto, Isaías 10, 22. Assim, que ainda que a nação de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Aonde a gente vê a explicação disso? Lá no livro de aos Romanos, capítulo 9, deixa eu só confirmar, Romanos, capítulo 9, Romanos capítulo 9, eu vou ler o 27, depois a gente volta aos anteriores para a gente ver de quem que ele está falando aí. Romanos 9, 27. Também Isaías clamava acerca de Israel, ainda que o último de Israel seja como a areia do mar, os remanescentes é que será salvo. Quem que é o remanescente? Olha, ele está a explicação, eu li o final, mas vamos voltar lá no comecinho do capítulo 9 de Romanos, para ele explicar um pouquinho quem que é essa nação de Israel aí. Romanos, capítulo 9. Vamos ler, irmãos, a senhora passa rápido, eu quero ler o versículo 4, senão a gente não consegue ler todos. Isaías 9, 4. Romanos 9, desculpa. Isaías é onde estava escrito acerca do remanescente, né? Mas Romanos 9, 4. E são israelitas, os quais a adoção de filhos, e a glória, as alianças, e a lei, e as promessas. Verso 5. Os quais são os pais, dos quais é Cristo, segundo a carne, qual é sobre tudo, Deus bendito eternamente. Amém. Versículo 6. No qual a palavra
todos que são de Israel são israelitas. Mas olha que coisa interessante, nem todos que são de Israel são israelitas. Olha, mas todo mundo que nasce em Israel não é israelita? Mas o que ele está falando aqui? De uma descendência de Deus, uma descendência divina, né? Não da carne. Olha no versículo 7. Nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Verso 8. Isto é, não são os filhos da carne que são os filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. O texto aí é longo, a gente vai pular para o versículo 23, tá? Para ficar fácil de nós entendermos aí. Para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, para a glória que já dantes preparou, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios? Como também diz Oséias: chamarei meu povo ao que não era povo, e amada a que não era amada. E sucederá que no lugar que lhe foi dito: vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo. Irmãos, a nação de Israel não era povo de Deus? Sempre foi povo de Deus. Quando ele está falando assim, que Oséias está falando que chamarão o meu povo que não era povo, de quem que ele está falando? Dos gentios, né? Então, olha aqui, vós sois meu povo. E aí onde nós concluímos lá em 27 também Isaías clamava acerca de Israel, diz assim: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Quem que é o remanescente da nação de Israel? A igreja que é o remanescente. A gente olha assim, não é os 12, mas o 144 é uma figura que os irmãos vão ver no capítulo 7, ele começa por Judá, ele passa pela nação de Israel, não tem a tribo de Dan, não tem a tribo de Efraim, e depois ele termina na tribo de Benjamim, dá a volta em todos eles e termina em Judá e Benjamim. Quem que é Judá e Benjamim? As duas tribos que ficou de Israel, né? Muito interessante. Mas a gente, voltando aqui, a igreja, ela se encaixaria, irmãos, se encaixaria. Olha que coisa interessante. Além desse versículo, olha em Gálatas capítulo 3, em Gálatas 3, do 6 ao 9. Ora, desde a estrutura prevista que Deus havia justificado a bater os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Bom, esse texto é muito gostoso da gente ler, interessante, né? Porque você olha, Deus já lá atrás, né, prevendo, ele previu que havia de justificar pela fé os gentios, anunciou o evangelho primeiro a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Ele não diz que a nação de Israel é bendita nele. Quando a gente olha a nação de Israel ela é composta de 12 tribos, mas é uma nação. E Deus disse para Abraão assim: todas as nações serão benditas em ti. Porque saindo de Israel, todas elas gentios, né, então seria bendito nele, porque Deus previu, né, que seria bendito, de sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Quem que é povo de Deus, nação de Deus, a partir de que Cristo vem, oferece a salvação, irmãos? A igreja. Quem que é a igreja? Gentios e judeus. Não existe mais a barreira da separação. A barreira da separação foi separado. Eu acho que em Hebreus, né? Hebreus, eu peguei o livro de Hebreus, capítulo 11, Hebreus 11. Aqui falam os heróis da fé, né? Mas é muito interessante. Só para a gente firmar o nosso entendimento aqui. Pegar uns versículos só para a gente reforçar essa nossa ideia aqui. Hebreus 11. Eu não vou ler todo o texto também, irmãos, que é bastante longo, mas no capítulo 11, verso 12.
Veja, tem duas, descendência, a areia e a do céu, né? E ainda no versículo 16 diz assim: mas agora desejo uma pátria melhor, isso é celestial, por isso Deus não lhe envergonha deles chamar seu Deus, porque já lhe preparou uma cidade. Versículo de 18 diz assim: sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a sua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dentre os mortos ressuscitar, né? Isaque seria a sua descendência, não Ismael, filho da promessa, que ele vem. A gente volta para cá, filho de Abraão da promessa, está em Isaque. Aí, a gente lendo ainda, falando um pouquinho a respeito da igreja, a igreja, ela tem a figura de uma mulher? Tem, olha lá em 2 Coríntios 11, 2. 2 Coríntios 11, 2. Olha, vai apresentar uma virgem pura a um marido, a saber, Cristo, né? A igreja o quê? A esposa do Cordeiro, a mulher. Efésios 5, né? Fala a respeito do casamento. E aí, eu só quero pegar dos irmãos, né, alguns versículos. Efésios 5, 24, 25. Então, vamos ler todos, acho que dá tempo. Vamos pegar do 22, vamos ler o texto aqui todo. Efésios 5, 22. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Para santificar, purificando com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Corpo. Por isso deixará o homem, seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher e serão dois numa só carne. Grande é esse mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Mas perceba que no capítulo 5, verso 22, aí tudo, ele está tratando do quê? Do relacionamento do homem e da mulher, e aí ele trata de Cristo e a igreja. Da mesma maneira, do homem e da mulher, de Cristo e a igreja. Então, a gente vê aqui, esse tratamento dado, né, grande é o mistério. Digo, não em relação ao homem e à mulher, mas Cristo e a igreja. A igreja tem a figura da mulher, né? Eu quero ler ainda mais dois que eu acho que é importante para o nosso contexto, depois a gente finaliza aqui. 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2, versos 9 e 10. Pedro 2, 9. Quem que é a geração eleita? No versículo 10. Vós que em outro tempo não era povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado a misericórdia, mas agora alcançaste a misericórdia. Quem que não era povo e agora é povo? Então, nós somos a geração eleita. Livro de Efésios, capítulo 2,
Efésios 2, verso 1 e 2. Depois eu vou ver aqui, pular. Estando vós mortos em vossas ofensas e pecados. Bom, ele está tratando aqui, né, de pessoas que não faziam parte do povo, que estava morto, que agora está vivificado. Versículo 11 até o 14. Portanto, lembrai-vos de que vós no outro tempo eras gentios na carne, chamados de circuncisão, pelos que na carne se chamam de circuncisão, feita pela mão dos homens. Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. 14. Amém, até que tá bom, né? Olha, nós estávamos longe, separados da nação de Israel. Quem que estava separado da comunidade de Israel? O gentio, né? Agora, em Cristo, já não estamos mais longe, mas chegamos, porque de ambos os povos ele fez um. Quais eram os ambos os povos? Israel e gentios, ou seja, todo mundo, né? Os povos que não tinham Deus que tem. Bom, e quem que encaixa então na mulher aqui? É Israel ou é Cristo? Vamos dar uma olhadinha, olhando Cristo não, a igreja, né? Maria nós já falamos, descartamos que não bate. Israel até bate algumas coisas. Vamos dar uma lidinha de volta no texto aqui, olha. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Encaixa-se com a igreja? Sim, né? A igreja está vestida de Deus, a lua, que representa a velha aliança, ficou para trás, as 12 estrelas, a descendência do céu, o Novo Testamento, a nova aliança que ele tem feito conosco. Essa mulher estava grávida, com dores de parto, com ânsia de dar à luz. Viu-se outro sinal, e aqui é interessante, irmãos, porque quando a gente fala de grávida, né, a gente percebe que nós estamos vivendo o quê? Os princípios de dores. A Bíblia trata a volta dele como o quê? Como uma gravidez, uma mulher que está numa gestação. E nós até mencionamos que é bastante interessante, porque qual que é o período normal de uma gestação? Antigamente falava de meses, né? Mas a gente pensando aqui de semanas. Quantas semanas? De 38 a 42, né? Então, mais o 38 e 42, qual que está no meio aí? 40, né? Se eu somar 38 com 42, nós teremos, de conta difícil, né? O meio dá 40 semanas, né? 40 semanas, 40 multiplicado por fugiu o nome aqui dos 50 anos lá, né? 40 vezes 50, nós temos o quê? 2000 anos, né? Então a mulher, a igreja está para dar à luz, não está, a igreja está gerando filhos. Nós estamos vivendo o momento do princípio de dores, mas a chegar um momento em que é tratado como um momento de grande tribulação, que é um momento de grande dor, e esse momento de dar à luz, na verdade, ele está relacionado com a volta de Cristo, né? Que antecipa, né? O momento de tribulação como nunca houve e nunca haverá. Tem uma figura de uma mulher grávida aqui, da mesma forma viu-se outro sinal no céu, um grande dragão, o diabo, que está montado ali sobre as 7 cabeças, os 10 chifres, que é a mesma figura da besta, né? Levou a sua cauda sobre si a terça parte das estrelas do céu e lançou sobre a terra. E o dragão parou-se diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela a luz, lhe tragasse o seu filho. Eu faço uma pergunta para os irmãos. Irmãos, a terça parte das estrelas, o que é estrela? Nação celeste, crentes. Sabia que o diabo vai derrubar muito crente? Derrubou as estrelas. O diabo não derrubou a estrela. Nós estamos falando aqui que tem uma descendência de areia e uma descendência como as estrelas do céu.
Ele está derrubando essa parte. Olha que coisa interessante. Parou diante da mulher que havia de dar à luz para que tragasse o seu filho. Ele dará um filho, varão, que há de reger todas as nações. E aqui nós vemos essa mesma figura também acontecendo no tempo do fim, irmãos, porque Cristo vai voltar através da fé, da perseverança dos salvos, da igreja. Cristo vai voltar novamente, né? Então, a igreja está esperando a volta do noivo, esperando a volta de Cristo. Então não trata-se apenas de que aconteceu lá no passado, mas o que vai acontecer no futuro novamente aqui, né? Cristo vai voltar novamente, deu à luz a um filho que há de reger todas as nações. Então tem a figura de que aconteceu, mas o que vai acontecer. A mulher fugiu para o deserto, onde tinha preparado por Deus para que lhe fosse sustentada por um período de 1260 dias, 3 anos e meio. Nós já estudamos com os irmãos, lembra, a respeito do período do fim. Há pessoas, há cristãos que vão ser mortos, outros vão ser poupados, Deus vai guardar alguns, outros vão provar a morte. Então, essa mulher, é a igreja. É interessante porque tem pessoas que acreditam que a mulher é a igreja, mas ela acredita que a mulher não vai passar pela tribulação porque ela foi levada para o deserto. Só que a gente vê lá no final que quando a mulher é levada para o deserto e o diabo não consegue pegar a mulher, o que ele faz? Ele faz guerra com o remanescente da mulher. E Israel não é o remanescente da igreja. Se nós invertermos que a mulher é a igreja e o remanescente é Israel, que o diabo vai perseguir só Israel, fica ao contrário. Israel não é remanescente da igreja. Israel, ele faz parte, né? Ou melhor, nós somos enxertados na oliveira, que é Israel, e hoje nós somos um povo só, e o remanescente é judeu e é gentil. Então é o mesmo. Então parte da igreja é levada por deserto, é sustentada por Deus. Não vai dar para usar Pix, não vai dar para usar internet, não vai dar para comprar com dinheiro, porque vai estar fora do sistema da besta. Fora do sistema da besta é sustentada por Deus. Como é que a igreja foi sustentada por Deus lá no deserto? Quem comprou comida para eles? Deus mandava do céu, vinha o maná do céu, que caía sobre a face da terra. Vai mandar maná do céu? Não sei como é que vai ser dado, mas Deus vai sustentar o teu povo. Por isso que a Bíblia fala assim, que o justo viverá da fé. É só aquele que tem fé em Cristo que vai viver. Olha, você recebe a marca da besta ou você vai ficar fora do sistema, você não vai poder comprar mais, o dinheiro está na sua conta, vai ser tudo confiscado, os seus bens vão ser confiscados. Opa, peraí, eu recebo a marca da besta, fica tudo comigo? Fica. Não é uma tentação? Né? O que você vai fazer? Não, eu sou crente em Cristo, eu sou cristão em Cristo, Ele vai me sustentar. Sem dinheiro, sem casa. Não foi isso que Ele fez com o povo de Israel? Quantos mil homens? Mais mulheres e crianças. Ele sustentou lá no deserto. Queria carne, Deus mandou carne para eles. É isso que vai acontecer aqui, um período de 3 anos e meio. Houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam com o dragão, e Balião e o dragão com seus anjos. Aqui eu acho muito interessante isso. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, uma antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, que engana todo mundo, e foi precipitado na terra, e os seus anjos foram com ele. Né? E ouvi uma grande voz que dizia: agora é chegada a salvação, a força, o reino de nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante de nosso Deus acusava de dia e de noite. Tem pessoas que aqui, está vendo? Lá atrás, o diabo estava lá no céu e foi lançado na terra. Esse momento, irmãos, que ele está dizendo que o diabo é lançado na terra, sabendo que tem pouco tempo, não se trata de um período antigo, está tratando um período de grande tribulação, que o diabo vai ser lançado com esse poder de fazer grande dano na terra. E eles venceram pelo sangue do Cordeiro. Quem são eles? Porque ele está falando aqui, houve batalha no céu, Miguel e seus anjos batalharam com um dragão. E o dragão não prevaleceu, não se achou lugar no céu, foi precipitado na terra. Ouviu uma grande voz: agora é chegada a salvação, força do nosso reino, Deus, poder de Cristo, acusador dos nossos irmãos é derribado, que acusava de dia e de noite. E eles venceram pelo sangue e pela palavra do testemunho. Quem são eles? A igreja. Por que é a igreja? Testemunho, quem está dando testemunho? As duas testemunhas. Quem são duas testemunhas? A igreja. Não amar a sua vida até a morte. Não está falando de anjo, porque o diabo pode matar os anjos, eles são imortais. Não está falando dos anjos. Então perceba que está falando da igreja. Pelo que alugrar-vos aos céus, e vós que nele habitais, ais do que habita na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que tem pouco tempo, né?
Então, de quem que ele está falando aqui? Que tem pouco tempo? 3 anos e meio. Esse termo aqui, se nós olhar, olha que coisa interessante, não precisa sair daí não, eu vou pegar aqui, olha, lá em Apocalipse 17, quando está falando da grande Babilônia, está falando, os irmãos que tiver facilidade de voltar, vai lá, Apocalipse 17, 10. Vamos ler o 9 para saber do que está falando. E assim digo, tem sabedoria, as 7 cabeças são as 7 bocas, sobre os quais a mulher está sentada. Verso 10, verso 10 também. São também 7 reis, 5 já caíram, e existe outro, ainda não é vivo, e quando vier, convém Um pouco de tempo. Perceba que ele tem pouco tempo e aqui o diabo também tem pouco tempo. Está tratando exatamente do mesmo período, né? Então diz para os irmãos que a Bíblia está toda conectada, ele está falando da mesma coisa, tem pouco tempo. E quando o dragão viu que foram lançados da terra, perseguiu a mulher que deu à luz um varão. Quem que é essa mulher? A igreja. Agora as pessoas disseram, não, lá em cima é a igreja, agora aqui embaixo fala que é a nação de Israel, que ela vai ser perseguida e a igreja está guardada. Não, irmãos, é a igreja, a mesma coisa. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse ao deserto. Quem foi para o deserto? Não é lá atrás a mulher, a igreja? Ao seu lugar onde sustentada por tempos e metade de um tempo. Quanto que é isso? 3 anos e meio. Quando que é 3 anos e meio? A grande tribulação, fora da vista da serpente. E a serpente lançou a sua boca atrás da mulher como um rio, para que a corrente o fizesse arrebatar. A terra ajudou a mulher, a terra abriu a boca e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca, né? Alguém fala assim, mas quem que é terra? Alguma nação, alguma coisa vai acontecer para ajudar a nação, a mulher aí. O dragão irou-se contra a mulher, foi fazer guerra ao resto, ao remanescente da sua semente. Aí fica a pergunta, quem que é o remanescente da semente da mulher? Olha a sequência aí. Quem que são eles? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Quem tem testemunho? As testemunhas, né? Então, quem que são o remanescente? As testemunhas, as pessoas que dão testemunho de Deus. Quem são eles? Todos os que guardam os mandamentos de Deus, não só a nação de Israel, não só os gentios, mas todos os que guardam os mandamentos de Deus, eles estão incluídos aqui, irmãos. É por isso que quando a gente lê lá em Apocalipse 7, né? Apocalipse 7, quer ver que tem um pedacinho lá, que ele diz que os mártires na glória, Apocalipse 7, 9, olha que coisa interessante, os mártires da glória. Esse capítulo 7, ele vem, essa parte aqui, ele vem antes do capítulo 12, olha que coisa interessante. Depois, 7, 9, depois dessas coisas olhei, e eis uma multidão do qual ninguém podia contar, de todas as nações, e tribos, e povos, e língua, que estava diante do trono, perante o Cordeiro, trajando vestes brancas com palma na mão, dizendo salvação. E aqui eles precisam guardar mais um período ali ainda, né? De onde que eles são? Todas as línguas, tribos, povos e nações. Então, quem que é a mulher de Apocalipse 12? A igreja é formada por judeus e gentios. Essa mulher que estava para dar luz. Ah, mas aí a igreja gerou Jesus? Não, a igreja não gerou Jesus. Jesus veio da nação de Israel. Mas hoje, o Israel celeste, a igreja faz parte, né? Então, ele foi enxertado nessa oliveira. Hoje é a igreja, não há separação de povos. Todo o contexto de Apocalipse que a gente vai pegando, a gente não pode separar os capítulos. O contexto de Apocalipse aponta para gentios e para judeus. Ele nunca está separado. Gentios e judeus, gentios e judeus. Então o capítulo 12 ele também não pode estar separado. Então os irmãos que falaram que era mulher, talvez instintivamente, não sei, ou porque nós estamos falando bastante aqui do livro de Apocalipse, já tem essa visão do que nós estamos falando, né? Então, olha, vai ter um arrebatamento para a igreja e depois Israel, né? Eu digo, irmãos, eu não consigo ver isso, irmãos, porque eu só encontro um arrebatamento na igreja, eu não encontro na Bíblia, eu não encontro 2 arrebatamentos. E nesse arrebatamento, a gente vai ver lá no capítulo 20, a primeira ressurreição. Quem estão lá? Pessoas que foram mortos por amar a Deus e por não receberem a marca da besta.
então já foi implantada a marca da besta, né? Então, eu não consigo ver separação aqui de maneira alguma dentro da Bíblia, né? Amém? Quem acredita que é a mulher, os católicos, né? Maria, sim. Lá nesse artigo, eles acreditam que essa mulher é o Apocalipse, é a Maria. A Igreja Católica diz que é. Por isso, inclusive, eu peguei para os irmãos para mostrar para os irmãos que alguma coisa até encaixa, mas o contexto não encaixa. E mais do que isso, o período do Apocalipse é um período único. As profecias estão sendo mostradas para o tempo do fim, né? E eu mencionei para os irmãos, lembra? A gente lê a primeira vista ou a primeira camada, a gente vê Maria e tudo bem, né? Maria deu a luz a Jesus, ok. Mas quando a gente aprofunda um pouco mais, olha, a gente enxerga a nação de Israel. Mas quando a gente aprofunda mais ainda, a gente vê a nação de Israel e a igreja junto. Aliás, a igreja, que é a nação de Israel, o Israel celeste, né? A descendência que Deus prometeu a Abraão, né? Todos aqueles povos, nas suas descendências, as nações, estão todos os povos. É que nós encontramos nos demais textos de Apocalipse. Amém? Ficou alguma dúvida? As pessoas às vezes têm assim, olha, ele foi levado para o deserto. Levado para o deserto é o arrebatamento? Às vezes a pessoa, não, quando fala que foi levado para o deserto, é o arrebatamento. Não, é levado para um lugar que não tem, você não vai sobreviver com os seus recursos. O deserto não tem nada, é Deus que sustenta. Não é arrebatamento? Não, ainda não. Por que a gente fala que não é o deserto? O que é considerado o arrebatamento? Lá em Apocalipse 14, nós vamos ver os 144 mil no Monte Sião. Ali já foi o arrebatamento, ali estão já após o arrebatamento. Mas o deserto não, um lugar que, veja que, é por isso que às vezes tem, né, o dragão persegue a mulher, então Deus o arrebata, que foi para o deserto, aí ele volta e faz o remanescente para Israel. Mas e quando Israel sai disso? Porque não tem outro arrebatamento. Né? O deserto, algumas pessoas, né, que a gente vê das testemunhas lá, é interessante que eles morrem, depois de 3 anos e meio eles são chamados e eles ressuscitam novamente, ou melhor, ele usa o termo lá 3 dias e meio, né? Então assim, o deserto não é o arrebatamento. Aí eu faço uma pergunta para os irmãos acham que o céu é o deserto? Não é. É o lugar, a figura que Deus fez. Olha, antes de entrar na terra prometida, o que Deus fez? Levou para o deserto. Do deserto, aí ele entrou para a terra prometida. Essa é a sombra. Qual que é a realidade? Deus vai pegar o seu povo, parte dele, evidentemente, porque quando nós vemos lá que todo mundo foi, é verdade, mas nem todos entrou na terra prometida. Então Deus vai pegar o seu povo, vai levar a parte deles para o deserto, e depois do deserto, aí tem a terra prometida. É a figura. Esse levar para o deserto, ele vai pegar pessoas do mundo todo e levar para lá. As pessoas não vão andando para lá. Sim. E onde é o deserto? Eu não sei onde que é o deserto. Não se preocupa com isso, né? Não tem uma plaquinha dizendo assim, servo de Deus, para lá, né? Corre para o deserto. Não. Isso aí é tudo providência divina, né? E veja que é um lugar escondido da vista da serpente. A serpente não conseguiu pegar, está guardado. Sim. Seja Apocalipse, e a terra de novo é essa terra. Então, terra, o que é terra na Bíblia? Na criação. É uma porção de terra seca. Povos, são povos. Povos ajudarão. Lembra que a gente falou do arrebatamento, que existe 3 grupos de pessoas? Quem que são os 3 grupos de pessoas que existirão na época do arrebatamento? O povo de Deus, o povo da besta e os neutros. A Bíblia ainda menciona lá no período das 7 taças, que as pessoas assim, eles não receberam a marca da besta, mas também não receberam o selo de Deus. Eles são neutros. Quando a gente falou, olha, haverá esse tipo de pessoa, não existe pessoas que não acreditam no diabo, mas não acreditam em Deus. Ele não vai receber a marca da besta,
mas ele também não vai receber, não vai adorar a Deus. Existem esses 3 tipos de pessoa. E a Bíblia mostra figuras deles em outros lugares também. É uma figura da besta perseguindo a igreja. Isso. E olha que coisa interessante. O irmão falou assim, olha, a figura do faraó é a figura da besta perseguindo a igreja. Nós lemos ali a respeito da 5ª taça, eu acho que é a 5ª taça, vamos ver, só confirmar para não falar a taça errada. Na 6ª taça, eu acho, né? Isso, olha, sexto ano, no Apocalipse 16, irmãos, pode abrir um pouquinho. Apocalipse 16, 12. Apocalipse 16, 12 diz assim: o 6º anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta saíram imundos, 3 espíritos imundos, semelhante a rãs, porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo para congregar para a batalha naquele grande dia no Deus Todo-Poderoso. Eis que vem como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu e não veja suas vergonhas. E congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. Por que eu estou lendo isso aqui? Lembra lá no livro de Êxodo que abriu-se o Mar Vermelho, o povo de Israel atravessou? E depois a gente observa assim, o Mar Vermelho estava seco ainda. E quando o mar estava seco, o que o povo de Faraó fez? Entrou atrás e depois se fechou e eles morreram. Aqui você viu, olha, na 6ª taça, o rio seca-se e as pessoas atravessam para congregar para a batalha do Armagedon, aonde nós encontramos ali no capítulo 19, que fala das vestes salpicadas, né? Que aí vem aquele homem com uma coxa escrita, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Eu acho que é 19, eu acabei de fechar aqui, mas foi ou 18, para não falar, é 19, porque 18 ainda é a condenação da Babilônia, né? 18 ainda é a condenação da Babilônia. Está no 19, a gente não vai ler, mas é 19 e 11, os irmãos lêem em casa, né? Que ele está ali preparando a essa batalha, que está relacionado às taças, né, da ira de Deus. E é interessante, irmãos, porque nós lemos a respeito da taça no 15 e 16, mas se o irmão voltar para o 14, no versículo 6, ele também fala de alguma coisa da taça também ali, né? É a mesma história que está para trás. A gente só não vai entrar porque não temos tempo para hoje. Sim. Pegando o texto que foi lido, no versículo 14 fala que foi dado 2 asas de águia para a igreja e ela é levada para o deserto, certo? Sim. E no 17 fala que o dragão vai contra os remanescentes. Seria uma parte da igreja que ficou? Sim. É que na verdade nem todos vão para o deserto. Haverá na grande tribulação muitos que vão morrer, né? Tanto é no capítulo 13 que ele fala da besta, acho que é no 13 que ele fala que se alguém, né, levar no capítulo 13 verso 7, capítulo 13 verso 7, está falando da besta, diz assim: e foi permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu poder sobre toda tribo, língua e nação, e adoraram a besta, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvido, ouça. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morta. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Então, a besta tem o poder de fazer a guerra, parte da igreja vai passar por isso e outra parte é sustentada por Deus. E a besta vai vencer, então quem ficar vai perder. Sim, vai matar muitos cristãos. Ela vai vencer na primeira etapa, Sim. né? A primeira etapa que muitos vão morrer por amor a Cristo. Sim. Mas depois no final, aqueles que estiverem no deserto, esses vão ser preservados. Sim. A grande vitória é aquele que morre, que é uma coisa interessante, né? Aquele que morreu por amor de Cristo, ele venceu.
a besta, o exército deles vencem a princípio, mas no final, aqui, no capítulo que eu falei aqui, 19, que vem aquele homem montado no cavalo branco, que sua coxa direita está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, está com a sua veste salpicada de sangue, e ele vem para pisar o lagar da ira de Deus, né? Ele que sai vitorioso, ele vai vencer, né? Salmos 37, 29, isso também fala assim, 37, mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. No versículo 29 diz assim: os justos herdarão a terra e habitarão terra para sempre. Sim. Referente a esse assunto dessa terra, está falando dessa terra onde a igreja vai estar? Sim. Novo céu e nova terra. Os justos habitarão a terra. Irmãos, o tema é polêmico, vai longe, né? A gente nem tem tempo para isso. Mas os irmãos acreditam que nós seremos reis e sacerdotes? Quem acredita que vai ser rei e sacerdote? Que a Bíblia fala que nós seremos reis e sacerdotes, reinaremos com Cristo por 1000 anos. A gente vai reinar na onde? Sobre os anjos? Sobre Deus? Sobre os povos. Que povos? Os povos restantes da terra. Mas todo mundo morreu? Não. Quem que vai ser morto? O exército da besta. Mas há pessoas que não fazem parte do exército de Deus e nem do exército da besta. Haverá pessoas neutras e que inclusive vai ajudar a mulher. É interessante, isso tem uma figura, né, a respeito do profeta Elias, né, que ele foi sustentado por uma mulher, por uma viúva. De onde que era a mulher? Serepta, né? Ela era estrangeira, ela não pertencia à nação de Israel. Ela sustentou o profeta. Durante quanto tempo que não choveu? Quanto? Irmão, está vendo uma figura aí? 3 anos e meio, que primeiro Deus mandava a comida, o riacho secou, e aí uma viúva estrangeira cuidou do servo de Deus. Né? Viu que Deus revela o final desde o começo? Né? Por que os irmãos acham 3 anos e meio? Acham que está ali por acaso? Olha que coincidência, né? Não é coincidência, irmãos, é Deus mostrando as coisas do final desde o início. Não tem nenhuma coincidência na palavra de Deus. Olha meu celular, quem tem o celular falando, será que é o meu? Puxa, tem o celular falando por aí, não sei se é meu ou não. Acho que eu escutei, mas não sei se é meu ou não. Para todos os efeitos não é, tá? Mas só depois que conseguiram entrar na terra do Egito. O resto foram. Sim, lá foi uma figura, né, de todos. Agora, a igreja era levada para o deserto. Essa igreja que era levada para o deserto, irmãos, nessa época aqui, os irmãos, a igreja que for para o deserto é aqueles que já foi fiel a Deus ali. Eu não acredito que haverá tempo as pessoas desviarem de Deus, porque ali é o momento de ou você serve a Deus ou mundão mesmo, não tem muita coisa mais. Lá atrás ainda tinha outras opções, né? E as pessoas reclamaram, mas o povo vive reclamando. E quando a gente vê assim, o diabo ele roubou a terça parte do céu, foi os anjos, irmãos, a descendência celeste está falando aqui, está falando dessa descendência, os servos de Deus, né? Então aqui somos tentados, o tempo do fim é um tempo muito complicado, né? Que muitas pessoas ainda vão abandonar a fé, com certeza. É por isso que a Bíblia fala, né, que aquele que está firme faz o quê? Segura para não cair. Quem é justo, faça mais justiça. Quem é injusto, aproveite, faça bastante injustiça. Tá bom? Por quê? Vai para o inferno mesmo. Eu costumo brincar com as pessoas assim, aquele que está no mundão, ele vai para o inferno feliz, né? Assim, se é que alguém pode ir para o inferno feliz, mas pelo menos ele aproveitou tudo que podia. Aquele que é morno, ele vai para o inferno triste, por quê? Ele não vai para o céu, não aproveitou as coisas de Deus e nem aproveitou as coisas do diabo. Então assim, olha, é melhor aproveitar as coisas de Deus ou então já aproveitar tudo que o diabo tem para oferecer mesmo, porque o destino, né, são 2 caminhos, não são mais do que 2 caminhos.
pastor está falando que a pessoa deve ir para o mundão. Não, estou falando que deve procurar Cristo, né? É isso que deve fazer o mais depressa possível. Tá certo? Mais alguma coisa que os irmãos queiram perguntar? Estou tentando responder meio rápido devido ao horário, mas se alguém quiser fazer uma pergunta, aproveita ainda, menos das redes sociais, que eu não posso responder agora, né? Ficou claro para todo mundo? Os irmãos já conseguem responder quando perguntarem por que é a igreja? Que benção, né? Maravilha. Que Deus abençoe os irmãos. Lembrando os irmãos que no próximo sábado, né, depois de amanhã, nós temos culto com a mocidade no Templo do Marquese, todos convidados para que possam estar participando ali às 19h30. No domingo pela manhã, nós temos aqui, né, a reunião com as crianças, jovens e adolescentes, às 9h da manhã, todos também convocados para que possam estar participando. Os irmãos já coloquem na agenda também, no dia 13 de abril, nós temos a ceia do Senhor aqui na cidade de Ribeirão Preto, tá bom? Os irmãos não esqueçam, já coloquem na agenda, aquele que trabalha, já vê se consegue trocar a data, né, para que a gente possa estar participando junto da ceia do Senhor. Que Deus abençoe a todos os irmãos. Convido aqui, né, um dos pastores para que possa fazer a oração final, da bênção final, e desde já agradeço a cada um dos irmãos que estão juntos aqui participando. Naquele que se sentir tocado por Deus para fazer uma oração aí, né, pode vir, por gentileza.